Eu tenho falado sobre a atitude que devemos ter para com as pessoas que ainda não estão salvas, não é? Atitude perante os perdidos. E ontem falei nesse tema acerca do Jonas. Jonas era um homem de Deus, era até profeta, e quando Deus lhe disse para ele ir à cidade de Nínive, ele não quis. É? E antes até fugiu. Fugiu de Deus. Fugiu de Deus, Sim. da sua chamada. E por isso aconteceram problemas bastante graves. Quando ele ia, por exemplo, no barco, houve uma tempestade terrível, toda a gente foi buscar o seu Deus, e ele a dormir. Foi dormir. Foi dormir, que é para se esconder de Deus, mas claro, quando finalmente as outras pessoas, enfim, descobriram quem ele era, um homem de Deus e que tinha um recado, puseram na água e veio um peixe grande, a gente chama-lhe baleia, o engoliu. Ao fim de 3 dias ele arrependeu-se, felizmente, arrependeu-se de ter fugido de Deus e foi lançado pelo peixe. Sim. À costa. Quer dizer, foi um Uber, um táxi. E que cidade? Nínive. Sim. Lá foi ele pregar. Primeiro Deus chamou outra vez. Chamou outra vez. E disse-lhe, tu tens que ir lá. E isso nos diz que Deus não desiste da nossa chamada, não é? Deus é muito teimoso e portanto, foi assim. Felizmente, o Jonas acabou por obedecer à sua chamada e isso foi muito bom porque as pessoas de Nínive, afinal de contas, eles estavam muito mal, eram muito desobedientes, eram contra Deus, mas acabaram por se arrepender. Sim. E voltar para Deus. Sim. E portanto, essa história é muito bonita porque nessa história nós vemos-nos a nós próprios, vemos outros irmãos que não entendem que todos temos chamada de Deus e que cada um tem a sua chamada. E que se a gente não quiser obedecer à chamada, vamos ter problemas. Ou quem fugir à chamada vai ter problemas. Mas... E muitas vezes as pessoas à nossa volta. Às vezes... lá no barco, né? Como lá nesse barco. Como naquele barco. Sim. E portanto, é uma exortação muito poderosa. Isto porque muitas pessoas pensam, muitos crentes pensam que só tem chamada aquele que é chamado para ser pastor ou diácono ou músico para Deus, mas não, todos temos chamado de Deus e por isso eu vou-te pedir que tu leias mais uma vez em Marcos 16, versículo 15 em diante. É isso, e aqui Jesus falou, e ele disse, ida por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demónios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Portanto, a chamada de todo crente é ir por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura, pregar o Evangelho, as boas novas. Sim. E todo mundo não quer dizer que você agora tem que começar a viajar, não é? Todo mundo pode ser o seu vizinho, não é? Sim. Pode ser o seu companheiro, todo mundo pode ser até alguém que está muito longe, mas hoje com a tecnologia do WhatsApp, da internet, as distâncias já não contam, não é? Sim. Agora também é assim, se Deus lhe chama para ir para todo mundo, é melhor ir mesmo. Sim, se Deus o chama para largar tudo e ir, ele também tem que ir. Sim, pá, aí não vale a pena, a pessoa, não, eu vou evangelizar a minha família, os meus vizinhos, não, aí é um Jonas. O segredo está em obediência, porque o Jonas foi desobediente e isso trouxe consequências terríveis para ele. Felizmente ele acabou por se arrepender e, portanto, Deus lhe perdoou, mas continuou com a mesma chamada, tens que ir. E... como consequência, aquele povo de Nínive acabou por salvar, que isso é que é o âmago, a essência desta história. A nossa chamada, que é global para todos os crentes, tem tudo a ver com a vida eterna das outras pessoas. E, portanto, se nós cumprirmos com a nossa chamada, vai haver muita gente que, felizmente, vai para o céu. Sim. E já neste planeta se vai... vencer. Mas se nós, cada pessoa que não fizer a sua chamada, vai haver um grupo de pessoas grande
que vai acabar por ir para o inferno porque ninguém o alertou, ninguém lutou por essas pessoas e o sangue dessas pessoas cai sobre o crente que não fez isso. Sim. Até foi a história do Lester Lester Sumrall. sim. Conta lá num instantinho o Lester Ele teve Sumrall. um visão, né? Penso que foi visão ou sonho, onde que ele viu uma grande multidão que estava toda a ir a um caminho. Então toda a gente estava a ir no mesmo caminho. E quando ele ficou a ver melhor, né? Ficou mais perto, Deus lhe mostrou mais perto, então ele viu que eram pessoas de todo tipo de nação. Entretanto, Deus levou assim para cima desta multidão toda até o fim, para ver onde é que essas pessoas iam. E quando chegou ao fim, no final tinha lá um grande abismo. Então toda essa gente caía lá. E aquele que estava quase a cair, de repente viu, então queria parar, mas as pessoas lá atrás estavam a empurrar. Porque não, este é o caminho, vamos assim. Então quando caía lá, as grandes gritos e depois caiu no inferno. No inferno. Então havia-se os demónios a gritar, enfim. Sim, entretanto, depois Deus lhe falou, olha, o sangue dessas pessoas está sobre as tuas mãos. E é interessante que esta história do Lester Sumrall é um tanto parecida com o do Jonas. Sim. Porque ele não queria ser pregador. Sim. Deus os tinha chamado, ele sabia, mas ele não queria. Ele queria ser um empresário copiando assim o seu pai. Sim, e quando depois Deus o chamou para as nações, ele não queria. Pronto. Então ele ficou muito doente. Se não estou erro, era tuberculose. Na altura as pessoas morriam mesmo. Ele era muito novo, 18 anos. E então, um dia, estava muito mal, teve um sonho. E via um caixão aberto e olhou quem é que estava lá dentro. Era ele mesmo. Pois é. E ele disse, eu não quero morrer. E depois, no mesmo sonho, voltou-se para a direita e estava lá um rapaz novo, bem vestido, a pregar, de Bíblia na mão, e ele olhou bem, era ele também. Então Deus disse, tens que escolher o caixão ou pregação. Pois. Então, claro, ele escolheu pregar, mas estava muito aborrecido, e onde quer que ia, dizia às pessoas que tinha que pregar, porque senão... Não, ia morrer. Ia morrer, Deus mostrou-lhe. Até que Deus cansou dessa mania dele, não é? E foi quando Deus lhe deu este sonho. Este sonho, pois. E aí ele se arrependeu e viu realmente... Se ele não vai, essas pessoas... Pronto. A vida dos outros depende da minha atitude. Sim, é isso. Então ele mudou radicalmente. E ele foi então um grande homem de Deus, foi um homem, um general. Sim, ele viajou para toda a parte do mundo. Por todo o mundo. Sempre, estava sempre a pregar. Sempre a pregar, etc. E depois tivemos a graça de ele próprio vir ter connosco, Deus lhe falou acerca de mim e da Igreja Maná, e depois ajudou-nos, visitou-nos muitas vezes, então, muito bom mesmo. E o Jonas também foi por aí o caminho dele. Sim. Agora, temos um outro caso, ainda a falar de quem tem chamada de Deus, que é o José do Egito. E quando você ou eu temos chamada de Deus, porque temos, nunca sabemos o que é que Deus tem reservado para si ou para mim. Você não faz a mínima ideia o que é que Deus vai fazer através de si, não é? No sentido de ganhar outras pessoas para Jesus. Não faz a mínima ideia. Sim. É? E, portanto, nunca devemos menosprezar os dons e talentos que Deus nos deu. Sim, Deus tem uma chamada, né? E Ele também não mostra logo tudo. Não. Ele vai mostrando passo a passo e, de acordo com a nossa obediência, Ele vai mostrando mais coisas. Agora, por um lado, estamos aqui a falar que muita gente vai viver para sempre ou vai para o inferno conforme eu for obediente ou você for obediente ou assim, mas também tem a questão não só da obediência ou desobediência, mas tem a questão da bênção. E há muita gente crente que não sabe associar o fator de bênção ou problemas, bênção grande ou coisa pequena, não sabe associar isso ao servir a Deus muito pouco ou nada. Ele pensa que uma coisa não tem nada a ver com outra. Ele pensa que se ele não servir a Deus, que não afeta a vida dele nesse planeta. No além afeta, porque a sua posição, não é? Você vai ser nomeado oficialmente numa posição, num cargo com um título
melhor ou pior, maior ou menor, conforme você ajudou a Deus aqui na terra, como é evidente. É o galardão, conforme nós assim tivemos ajudado Deus. Mas, como eu dizia, muitos crentes não sabem que já neste planeta a sua vida, o seu dia-a-dia, o facto de você ser pouco, muito, mediamente abençoado, tem tudo a ver com servir a Deus. Está 100% ligado. A ver? É por isso que, por exemplo, em Mateus 24, Jesus falava que o reino dos céus é a semelhança do homem muito rico. Sim, que dava talentos. Deu talentos. A um deu 5 talentos, outro deu 3 talentos, outro deu só 1 talento, conforme a capacidade de cada um. E o talento pode ser dinheiro, pode ser uma casa, pode ser um emprego, pode ser engenheiro, arquiteto, sei lá, muitos talentos. Mas também tem o talento das pernas para ir, o talento da boca. Sim. E Jesus diz que o primeiro trabalhou e, passado muito tempo, o grande chefe veio e ele tinha não só 5, mais 5. Sim. Ele trabalhou e depois pegou naqueles 5 talentos, naquelas, vamos dizer, 5 fábricas, naquelas 5 lojas, sei lá, não é? E apresentou mais 5. Então, o Senhor disse: sim, senhora, servo bom e fiel. No pouco foste fiel, sobre muito te vou colocar. O mesmo aconteceu com o que recebeu 3 talentos. Sim. Mas o que recebeu 1 não ligou nenhuma. Não fez nada para o seu Senhor. E hoje é a mesma coisa. Há crentes que têm talentos, toda a gente tem talentos. E em vez de pôr o talento ao serviço de Deus, prefere pôr o talento ao serviço do mundo. E não liga nenhuma ao ajudar Deus. E Jesus foi bem claro, disse: esse é um servo mau que vai para o inferno, onde há ranger dos dentes. Ou seja, estamos aqui a ver que o servir a Deus não é uma opção, é uma condição de eu ser abençoado. Sim. Temos também a outra parte da Bíblia, que é do Marcos 10, se eu não estou erro, Sim. que diz que não há ninguém que deixe pai, mãe, filhos, campos. Tens aí isso aí? Não, não tem aí, mas eu abro rapidinho. Mas podes abrir. Eu posso abrir rapidinho. Então, é Marcos 10. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado a casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos. Não receba 100 vezes tanto já neste tempo. Sim. Um dos exemplos que eu dou, de muitos, milhares de exemplos, era uma irmã, já era reformada, os filhos estão já casados, ela é viúva, fiel na igreja há muitos anos, tudo muito bem, e ela tinha um sonho, que era de fazer uma viagem de cruzeiro, daqueles navios grandes, bonitos, e então foi poupando dinheiro, não é? Um bocadinho cada mês, ao longo de 2 anos ou 3. E um dia era dezembro, lembro porque ela é que me contou, que eu estava a pregar e disse qualquer coisa e Deus pegou nessas palavras e disse assim: pegas nesse dinheiro que tu guardaste durante esses anos todos e vais dar ao apóstolo para ele ir visitar a África e pregar o Evangelho. Sim. E a irmã disse que não hesitou, que com alegria foi no domingo seguinte e deu a sua oferta, toda contente. E depois disse ela, que eu, claro que não me lembro, que nesse domingo, quando está... E para ela já desistiu do sonho. E ela desistiu. Pronto, não faz mal, pronto. Mas deixa-me contar que depois ela disse assim, que por acaso, sim, de uma forma que não era normal, eu disse: e você que tem sonhos e que semeou para o sonho de Deus, não desista do seu. Sim. E ela disse: olha, isto deve ser para mim. Bem, conclusão, a irmã não desistiu do seu sonho, porque ela acreditou nessa palavra, e então, inesperadamente, nem sabe de onde é que o dinheiro veio, o dinheiro que ela semeou apareceu-lhe na conta. E, portanto, mas apareceu-lhe muito mais dinheiro. E mais, foi alguém e pagou-lhe a viagem em primeira classe. Pois. E depois, na terceira semana, ainda foi mais dinheiro. Ou seja,
não há ninguém, por amor a Deus e ao Evangelho, Sim. que dê, que troque, a fazer uma viagem, a comprar um carro, sei lá. Mas diz, não, o apóstolo está a precisar de dinheiro para fazer lá a compra do terreno no Brasil, sei lá, qualquer coisa assim. E Deus diz, então não há ninguém que não fique 100 vezes melhor. Sim. Ou seja, servir a Deus traz grandes benefícios. Agora, com base nisto, eu quero falar sobre um exemplo que eu acho fenomenal, e por mais que eu o leia, eu estude, e você também, que você ouça, nunca é demais. É o caso do José do Egito. O José do Egito era um jovem que, na sua juventude, teve um sonho. Ele era o filho preferido do pai. Sim. E então, Mimado. era um menino querido. E os irmãos já tinham inveja dele. Sim. E para mais, um dia o rapaz, era novo, teve um sonho. Sim. E nesse sonho que Deus lhe deu, ele via que os irmãos se dobravam a ele e que o pai também se dobrava a ele, coisa aí Sim. que ele ia ser grande. Sim. E ele, em vez de estar calado, foi dizer: Sim. Ei, Aliás, ele teve dois sonhos, né? Primeiro era uma, onde que ele via os irmãos dobrar, depois outra, e ele, pronto, não calava, ele falava esses sonhos, quer dizer. devia estar calado. Pois. Conclusão: os irmãos decidiram pregar-lhe uma partida que foi pô-lo num buraco para morrer. Então, o buraco era muito fundo, e ele estava lá ao fundo, não ia conseguir sair, ia morrer. Sim. Só que Deus o livrou. Passaram por ali uns homens de negócios, Sim, vendedores, pronto. Sim. que o tiraram lá de baixo e o venderam ao Potifar. Não era Potifar? Sim, Potifar. Que era o... como é que se diz? Era capitão de guarda. Sim, era um oficial do exército Sim. do Egito. Do Egito. Então ele foi abençoado. Foi liberto, ia morrer, não morreu, e até foi abençoado. Estava num trabalho excelente, não é? Sim. Trabalhar para um oficial do exército. Sim, porque ele trabalhava bem, né? Trabalhava bem, então. Cada vez ele recebia mais. O que é que o diabo fez? Fez com que a mulher do patrão quisesse adulterar com ele. Sim. Cometer adultério. E ele disse, não posso. E tantas vezes a senhora lá tentou, que um dia fez-lhe uma maldade. Foi dizer ao marido que ele é que queria andar atrás dela, pegou em Sim. roupas, e fez uma cena. E o marido, claro, acreditou na esposa e pôs o rapaz na prisão. Ou seja, por ele ser honesto, foi posto na prisão. Naqueles dias, quem ia para a prisão não sai da prisão. Sim. E então, mesmo depois da prisão, aconteceram coisas extraordinárias. Sim. Como, por exemplo, o Ele- sonho. Sim, ele chegou lá uma vez, duas pessoas lá dentro, né, que trabalhavam para o faraó. Entretanto, eles tiveram um sonho. Então, o José explicou esse sonho. Então, isso dizia que uma, pronto, ia ser liberta, entretanto, a outra ia morrer. Pronto, explicou. E aconteceu. E aconteceu, mas entretanto, ele falou a tal que ele tinha dito, olha, tu vais ficar liberto. Ele disse, olha, depois, quando tu sais daqui, lembras-te de mim. Mas não se Lembras-te de lembrou. mim. Entretanto, o sonho concretizou e ele saiu. Mas 2 anos depois, o faraó teve um sonho onde estava ao pé do rio e subiam do rio 7 vagas. Boas, formosas, gordas, de carne. E depois subiram outras 7 vacas, magras, Feias. feias, e as feias foram e comeram as 7 vacas gordas. Sim. E mais histórias. E então, o mesmo aconteceu com 7 espigas. E então, o faraó queria saber se algum sábio do reino dele sabia interpretar, porque ele não conseguia dormir com tal sonho. E alguém se lembrou, para lá, o José do Egito. Pois, alguém, era o tal, que já tinha estado lá na prisão. Os sonhos, é verdade. Sonho, está lá um Sim, rapaz, um hebreu, sim. ele é de Deus e ele interpreta. Então, ele foi chamado e ele falou a interpretação. A interpretação que Deus deu a ele, que era muito simples. Ó rei, ó faraó, vais ter 7 anos muito bons, de vacas gordas, mas depois vais ter 7 anos de problemas. Sim. Vacas magras. Sim. E, portanto, arranja alguém que vá gerir os teus negócios para que, no tempo das vacas gordas, poupes de dinheiro, poupes de trigo, etc., Sim, para comidas. quando faltar, tu e o teu povo não passarem fome.
Então o faraó ficou super contente e logo ali o nomeou como número 2 do Sim. reino. E então ele foi tirado da prisão De um dia para o outro. de um dia para o outro. E o que é que o José fez? Conseguiu gerir bem os negócios do faraó, de modo que vieram os 7 anos bons e ele poupou em celeiros, etc. Depois, com os 7 anos maus, não lhe faltou nada e muitas outras coisas muito positivas. Esta história é mais que uma história. É uma lição para os dias de hoje. É que, na verdade, Deus tinha chamado o José do Egito. E ele não tinha percebido, era jovem. Também não tinha percebido que, ao início, passa-se por problemas. Muita gente que é chamada por Deus, antes até de se converter, tem grandes problemas porque o diabo já viu. Pois. Ou então, como o caso do apóstolo Paulo, depois que ele se converteu, não é? O diabo fez-lhe 30 por uma linha. É? E, portanto, não devemos admirar quando isso acontece. O facto de Deus nos ter uma chamada assim diferente não quer dizer que vai correr tudo bem. Às vezes até quer dizer que poderemos ser tentados. Agora, o lado positivo desta história é que o José finalmente compreendeu e que ele tinha uma chamada, que era salvar o povo do Egito, as pessoas do mundo. Mais tarde vieram os irmãos dele, os malandros que o queriam matar, e ele acabou por lhes perdoar e salvar também a casa, a família dele e do pai, e depois dos outros crentes. E, portanto, podemos dizer que o José tinha duas chamadas. Primeiro, salvar as pessoas do mundo, que ainda não conhecem Deus, era um povo inteiro. Na altura era o mais rico. Sim, aliás, nem era só esse povo, né, do Egito, eram os povos em volta também. Sim, porque o faraó dominava aquilo tudo. Sim. E ele conseguiu, com Deus, sabedoria dada por Deus, salvar aquelas pessoas. Sim. E depois conseguiu também salvar os da família de Deus, dele e dos outros, e então é uma chamada tremendíssima. E isso que é que diz? Que também você é como se fosse um José, porque você não sabe o que é que Deus tem reservado para si. Você não sabe. Uma vez um irmão, e depois mais tarde um pastor, estava a dizer assim, porque você, apóstolo, é que é um grande homem de Deus, porque olha o que você tem. Eu disse, eu um grande homem de Deus, eu sou um homem com um grande Deus. Não, porque eu sou pequenino. E eu disse, você lembra-se quem é que foi o meu líder do grupo familiar? Ele disse, fui eu. Então você não está a ver que eu sou fruto seu? Tudo que eu fiz e estou a fazer, você tem galardão. Porque você é que me ensinou a amar a Jesus, você é que me ensinou a ir ao grupo familiar, depois eu fui líder, foi você. E eu disse, nunca tinha pensado nisso. Ou seja, não é necessário que toda a gente seja apóstolo ou músico ou sei lá o quê, mas uma pessoa que ganhe alguém que Deus vai usar, esse vai ter o galardão. Sim. Estás a perceber? Sim, porque sem esta pessoa, o outro não, nunca existia. tinha começado. Então, o que é que eu quero dizer nesta noite? Que você, seja quem for, você pode ter um curso ou não ter curso nenhum. Você pode ser uma pessoa muito rica, dono de tudo e mais uma coisa, ou uma pessoa que não tem nada. Para Deus tanto faz. E isso não afeta nada a sua chamada. A única coisa que vai fazer diferença é o seu coração. Quando você decide, senão eu e a minha casa vamos servir a Deus. Eu vou pensar sempre nas pessoas que estão lá fora. Eu vou interceder, vou orar. À sexta-feira, vou à reunião de sexta-feira, chamada Lutar até Vencer. Não tanto para lutar pelos meus problemas, mas pelo dos outros. Vou fazer uma lista de 5, 6, 10, 15 pessoas, vou orar por elas, vou visitar, vou telefonar, vou lhe dar livros, vou acompanhar essas pessoas, porque eu decidi servir a Deus. Decidi ser um servo de Deus todos os dias.
só pensar nisto. Então sim, você vai ser alegre. Você vai ter uma alegria de viver como você nunca teve. Porque a alegria vem de Deus. Sim. É? Claro, há de haver pessoas que aceitam, outras que não aceitam, mas isso não é a sua responsabilidade. É? Então, quando nós decidimos servir a Deus e pensar sempre nos outros, vai chegar o dia que você não precisa de orar por si próprio. Porque Deus supre todas as suas necessidades. Aparece uma bênção na sua vida. Porque Deus também se preocupa consigo. Portanto, há aqui vamos dizer, uma coisa importante de se falar quando falamos de evangelização. Sim. É? Quando uma pessoa crente, é como muitos que a gente conhece, que depois de ter problemas no casamento, problemas de finanças, problemas até de saúde, iam morrendo, e encontram-se com Jesus e dizem, a partir de hoje, eu vou falar de Jesus todos os dias. É uma decisão. Sim. Vou acompanhar. É o trabalho dele. Esse é o meu trabalho. E por isso eu costumo dizer assim, você até pode ser um engenheiro, mas você não é engenheiro. Você é um servo de Deus a tempo integral, que nas horas vagas é que é engenheiro para ganhar dinheiro e pagar as contas e ajudar a igreja. Você, a partir daí, você não diz, eu sou enfermeiro. Não, você é um servo de Deus que sempre está a pensar nas coisas de Deus, em ajudar mais pessoas, como é que eu vou levar pessoas à igreja, ao grupo familiar, etc, etc, etc. E que nas horas vagas tem que trabalhar para ganhar o seu pão. Aliás, o apóstolo Paulo, porque na altura que ele pregava, não sabia o que sabe hoje de dízimos e ofertas. Nem ele, nem as pessoas, embora que as pessoas acabavam por dar. Ele fazia tendas. Sim. Ele tinha um negócio de fazer tendas, vendia tendas para sustentar a sua vida e para viajar. Sim. Mas ele nunca disse, eu sou empresário, que por acaso também prego. Não. Ele não dizia, não posso fazer agora esta viagem, tenho que tomar conta do meu negócio para aumentar. Não. Eu quero dar mais um exemplo engraçado, foi assim. Uma vez, aconteceu muitas vezes. Um certo empresário se converteu, ele era brasileiro, e a vida dele estava muito mal, o casamento, as finanças, a esposa doente. Então, ao se converter, Deus foi curando, resolvendo os problemas. Então, estava muito entusiasmado. Quando ele soube que eu ia fazer uma das viagens que eu costumo fazer à África, aí ele disse, gostava tanto de ir. Eu disse, olha, por acaso no meu avião, você cabe. Sim. E ele entusiasmou-se, mas, apóstolo, não posso, porque eu tenho negócios, e como é que eu vou fazer? Se eu não estou aqui, só sou eu e uma secretária, como é que eu pago as contas? E eu disse assim, olha, você é que sabe, mas eu desafio você a vir com esta fé, que se você for comigo nesta viagem, você vai ver que Deus vai abrir as portas dos céus, resolver os problemas e dar-lhe clientes. Eu disse, você acha que sim? Sim, você só tem que semear. E ele, por último, disse, eu vou. Bem, chegámos a São Tomé. Foi a primeira paragem. É uma viagem direta. Eu vejo ele no dia seguinte ao telefone. Acabam os telefonemas, à hora da tarde, diz assim, após você nem acredita do que é que me aconteceu. Então diga lá, pessoas que me deviam dinheiro há não sei quantos anos, que eu já tinha desistido, foram ao meu escritório, puseram dinheiro cash. E eu disse, está a ver? Pois, eu estou a ver, eu estou a pôr Deus em primeiro lugar. Bem, depois fomos para Moçambique, ou não sei como foi, e outro telefonemas e tal, e assim, apóstolo, você sabe o que é que aconteceu? Eu não estou lá, e vieram as pessoas, deram 30%, o outro 40% cash para um negócio, e eu não estou lá. Sim. Aliás, temos ouvido muitas testemunhas agora também, né? Sim. De pessoas durante estes problemas, né? Com A Covid, pandemia. Coisas assim acontecem. Pois, portanto, quem é o abençoador é Deus. É Deus. Quem é o abençoador é Deus. Então, para dizer o quê? Que
quando nós decidimos pensar nos outros, decidimos ajudar a igreja, ajudar a Deus, a ganhar mais pessoas para Jesus, seja de que forma for. Nós, na nossa igreja nós somos até muito privilegiados, temos televisão, você pode ajudar com música, com tanta coisa. Pronto. E claro, com dinheiro para fazer essas coisas todas. O que acontece? Deus vai abençoá-lo. Certo? Certo. Muito bem.